Gente, dando continuidade aqui nas perguntas, professor, profanar santos, imagens, que mal pode gerar? Muito boa pergunta, profanação, né? Profanação. Bom, primeira situação que a gente tem que entender, o que seria profanar? Seria falar mal de alguma coisa, de um santo, seria maldizer ele, mas no sentido, não é assim pegar e falar assim, esse santo é feio, que Jesus não presta. Não é bem isso. O profanar seria mais ou menos o seguinte, pegar e inverter a situação. Então seria mais ou menos o seguinte, a profanação seria mais ou menos o seguinte, então eu tenho aqui Jesus e aqui eu ponho o diabo, ok? O que seria profanar? O profanar na espiritualidade, para o plano espiritual, assim por exemplo, seria mais ou menos o seguinte, seria pegar e classificar Jesus como um demônio. E classificar o diabo como um santo? Não. Aí que está o negócio. Seria mais ou menos o seguinte, profanar o diabo seria dizer que ele é um Zé Ninguém. Por que eu coloquei diferentes essa classificação? Para facilitar o entendimento de vocês. Eu poderia pegar e falar que Jesus é um Zé Ninguém? Posso. Aí você vai pegar e vai falar assim, mas se eu pegar e falar que Jesus é um Zé Ninguém, eu estou profanando um santo? Sim e não. Como assim, professor? Mas como assim? Sim e não? Sim e não existe. Ou é sim ou é não. Eu vou explicar uma coisa para vocês. Presta atenção numa situação aonde a profanação ela afeta o plano espiritual ou não, tá? Seria mais ou menos o seguinte. Então você pega Jesus como um ser de alta evolução, certo? Um ser de alta evolução. Se eu pego Jesus, um ser de alta evolução, e pego e falo assim, Jesus é um demônio, que Jesus não presta para nada, Jesus é o maior farsante que pode ter, que é o mais, sei lá, qualquer coisa assim que vai negativando Jesus. Aos olhos humanos, isso seria uma profanação. Fala, que é isso? Onde se viu falar que Jesus é uma coisa dessa e pá. Bom, aos olhos humanos, realmente isso, tudo que eu peguei e falei, jogando ele, Jesus, como se fosse um demônio, realmente é uma profanação. É profanar, é falar negativando algo. Mas, para Jesus, isso entra por aqui e sai por aqui. Por quê? Porque Jesus, pela sua iluminação, ele vai falar assim, Pai, eles não sabem o que fazem. Então seria mais ou menos o seguinte, tenta imaginar um ser evoluído, uma pessoa super evoluída, que é o caso de Jesus, um santo de fato, certo? Um santo de fato. E eu pego e falo assim, Jesus, você é um sem vergonha, você é um safado, você fala um monte de coisa para Jesus. Ele, por ser um ser evoluído, ele vai olhar o meu espírito, vai analisar a minha evolução, e ele vai pegar e falar assim, coitado, ele está falando porque ele não me conhece. Coitado, ele está falando porque ele não sabe o que faz. Ele não sabe. Ele é um nenezinho na escala evolutiva. Eu tenho que olhar e ver o que está acontecendo. Deus, perdoais eles. Eles não sabem o que fazem. Jesus já fez isso uma vez, hein? Quando ele estava no seu leito da morte, quando foi para ser crucificado.
ok? Pois bem, agora vamos ver o do diabo. Mas, professor, a pergunta foi profanar santo, mas o diabo não é santo. Realmente. Porque a classificação de santo, ela é humana. Se eu pegasse e classificasse santo como iluminado, ok, o diabo cai fora. Mas, como eu classifico seres humanos como santos, eu boto um mundo de santos, Santo Agostinho, santo não sei o que, São Bernardo, santo, sei lá, do pulinho, santo, tudo quanto que é mandaiada de santos, são tudo santo, um atrás do outro, santo. Nesse caso, eu também posso classificar o diabo como santo, porque é uma classificação humana e não comparativa como um Santa Maria de Calcutá, Santo Expedito. Eu não vou comparar Santo Expedito com um diabo, certo? Porque Santo Expedito não é um diabo, ele é muito mais evoluído do que um diabo. Mas a classificação é humana nesse sentido, ok? Pelo amor de Deus, não vamos pegar e falar que eu estou chamando o Santo Expedito de diabo, hein? Pelo amor de Deus, não tem nada com o que a ver, tá? Então, o que acontece? Se eu pego um ser pouco evoluído, que é um caso do diabo, por exemplo, e pego e classifico ele, falando assim, o diabo é um Zé Ninguém, o diabo não sabe o que faz, esse diabo é uma desgraça, esse diabo não sei do que, ou demônio, ou capeta, o nome que você quiser, tá? Eu pus aqui diabo, mesmo porque diabo significa dupla palavra. É aquele que traz confronto, certo? Que tem dupla versão. Então seria mais ou menos o seguinte: ele fala duas coisas de uma mesma coisa. Então ele fica travando nas duas coisas. Então, essa é a classificação, mas como todo mundo conhece diabo como algo negativo, vamos usar o termo. Ou seja, Satanás, põe o nome que você quiser, tá? É só pra gente entender profanação. Aí o que acontece? Eu chego pro diabo e falo assim, você é um Zé Ninguém, você não presta pra nada, papapá. O nível dele evolutivo, para eu fazer a função de diabo aqui, o nível dele evolutivo é baixo. Quando eu pego um ser humano que tem um nível evolutivo baixo e pego e falo assim para ele, você não sabe o que você faz? O ser humano, normalmente, ele tem aquela classificação reativa, ação-reação, certo? Ele não consegue ver o espírito da pessoa para pegar e falar assim, poxa, ela não sabe o que ela faz, não sei o que, não. Isso ofende ele. Aí entra como uma profanação de fato. Ele vai pegar e vai te afrontar, ok? Ele não vai aceitar isso. Ele não vai querer isso, ok? Vocês entenderam como é que funciona a situação da profanação? Agora tentem imaginar o seguinte, eu fui na igreja católica e fui lá, que já aconteceu isso na mídia, que já tem, e fui lá e chutei a santa. A santa Nossa Senhora, fui lá e chutei a santa. Eu profanei o santo, ok? E eu, de uma outra religião, fui lá e profanei aquele santo. Veja bem, quem vai ficar sentido e me amaldiçoar são os humanos. Porque a Nossa Senhora, meu filho, ela não tá nem aí. Ela fala, isso aí é uma imagem. E daí? Deixa ele chutar. O nível dele de entendimento é tão baixo, a cultura dele é tão restrita que ele não consegue entender a minha santidade. Eu fui mãe de um santo dos santos, que foi Jesus. Para esse espírito chegar no mesmo nível aonde Deus me escolha para ser o gerador, progenitor de um santo chamado Jesus Cristo, que vai vir, ele precisa de muito feijão para chegar no meu pé. Então, é essa visão de um santo. Mas os humanos é que transformam tudo em profanação. Então, a classificação de profanação é humana e não espiritual de fato, tá? Porque até o diabo
ele pega e é astuto ao ponto, quando estamos falando de nível espiritual, até o diabo, ele é tão astuto que ele pega e fala assim, beleza, me xingaram, falou que eu não sou nada. Ele pega aquilo, vai até Deus e fala assim, Deus, eles falaram que eu não sou nada. Eu quero meu direito de prova de que eu sou. Aí Deus fala, pode ir lá e detona a vida dele. Entendeu da onde que pode acontecer, a consequência onde pode chegar? Porque a pergunta é, profanar santos, imagens, que mal pode gerar? Pode gerar de duas situações. Do santo em si, nada. Não gera nada. Porque para ele entra por um ouvido e sai pelo outro. Ponto. Dos humanos pode gerar. Porque esses humanos que veem aquela idolatria, eu idolatro a santa, por que ele fez isso? Eu idolatro a santa, o santinho, o barro. Ele pega e sente mal e joga praga, maldição, ele joga coisas ruins para a pessoa. Energia vai ser emanada para aquela pessoa que fez aquela profanação. Então, nesse caso, você vai se lascar. Quando eu pego e falo coisas aonde eu pego e tiro um pouco do destronamento humano, destronamento que os humanos colocaram como santos, homens, pessoas, seres que passaram pela Terra, avatares, onde os humanos gostam de pegar e transformar no bezerro de ouro, e eu vou e dou aquela lapidada, vocês acham que não vem coisa? Você acha que as pessoas não acham que eu estou profanando? Na classificação mental da pessoa pouco evolutiva, estou profanando doidado. Então, quando eu faço essas coisas, mesmo com a intenção de pegar e enaltecer a Deus, de fato, o Criador do céu, do céu e da terra e do universo inteiro, e não só de um planetinha, as pessoas, você acha que eu não recebo energia ruim? E por isso que eu tenho que fazer limpeza, por isso que eu tenho que pegar coisa para fazer todas as limpezas que precisam ser feitas. E o diabo, ele aproveita essas coisas justamente para usar contra as próprias pessoas que estão falando isso daí. Então, a profanação, eu não aconselho de fazer. Mas, professor, vira e mexe, eu vejo você fazendo. Não. Eu não pego e falo, Jesus é um bundão que não presta para nada. Nunca vocês vão ver eu falar isso aí. Porque eu sei da função de Jesus, eu sei da função da Maria, eu sei da função de Chico Xavier, eu sei da função de Kardec, eu sei da função de um monte de santo que passou por essa terra. A Matéria de Calcutá, o Santo Expedito, São João, nossa, tem um mundo de santo. Eu sei a função e a importância que eles tiveram nesse planeta. Isso não significa que eu não amo eles, que eu odeio eles, não. Eu simplesmente, pela minha cultura e evolução, eu os classifico como os meus irmãos. Não significa que eu seja um irmão mais evoluído do que eles. Não significa que eu seja o cara, eu sou irmão igual eles. Não. Na nossa família humana, nós temos irmãos, aonde os nossos irmãos têm mais e menos evolução, mais e menos iluminação. Eu sou irmão de Jesus, mas Jesus é um sol e eu sou uma pequena lua que pega o brilho do sol e reflete para a terra. Eu não tenho a luz própria como Jesus, por exemplo, tem. Eu não tenho uma luz como seria a proporção seria de Jesus para mim, seria ele é o meu irmão primogênito, meu primeiro irmão, aonde o papai gosta mais dele do que de mim. E ele, por ser o irmão mais velho, ele tenta me educar, ele tenta me ensinar, ele tenta me passar coisas boas, me dar exemplos. E eu, como irmão mais novo, pego esses exemplos e tento ser também um bom filho para que o papai me ame tal qual ama Jesus, Chico e todos os outros santos que podem ter surgido pela essa terra, tá? É nessa classificação. Então é isso daí que é o problema que pode acontecer, é as energias das maldições humanas que acontece muito. Mas em uma evolução, quando nós estivermos no céu, por exemplo, isso deixa de existir.
Mesmo porque nós não vamos precisar fazer tal coisas. Nós vamos de fato ter esses santos como espelhos e exemplos para a nossa vida e evolução. Gente, jamais é verdade absoluta. Que Deus abençoe do fundo do coração e que esses irmãos de luz possam agraciar vocês com os exemplos da vida deles e que a luz divina possa iluminar os caminhos de todos. Que Deus abençoe. Namastê.